E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Miranda, eu sou Miranda e no vídeo de hoje nós voltaremos a falar sobre o Homem-Aranha do MCU. E agora a gente tem novas novidades sobre o Homem-Aranha do MCU. Tem muita expectativa do que vai acontecer com o personagem agora, depois do que aconteceu nos eventos Sem Volta Pra Casa. Já fazem mais de 3 anos do que aconteceu naqueles eventos e a gente praticamente não tem mais nada do Homem-Aranha desde então. Só que agora a gente está próximo de começar a produção do próximo filme dos Vingadores e pelo que parece ele vai ter uma participação grande no filme. E também o próximo filme do Homem-Aranha, que pelo que tudo leva a crer vai começar as gravações no meio do ano para ser lançado agora em 2026. E tem uma expectativa do como é que pode ser o papel da história dele, como é que ele vai estar como personagem depois desses anos e tudo que aconteceu depois de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E agora surgem novos rumores do que pode ter acontecido com o personagem, em que estágio da vida dele, como é que ele tá e o que ele tá fazendo nesse exato momento antes de começar esses filmes. Então vamos dar uma olhada nessas novas informações que a gente trouxe aqui, que os insiders trouxeram, e ver se isso realmente é provável de acontecer ou se é só mais uma invenção dos insiders. Então vamos dar uma olhada nessas novas informações. Mas antes de começar o vídeo, aquele recadinho sempre, galera, se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, gostam de análise de filmes, análise de séries, vídeos comentando notícias da cultura pop, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo também que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por estarem assistindo o vídeo. Então vamos lá comentar um pouco sobre as novidades sobre o Homem-Aranha no MCU. Se tem muita expectativa do que vai acontecer com o Homem-Aranha do MCU depois dos eventos de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Já fazem mais de 3 anos desde o lançamento desse filme e desde então não temos nenhuma novidade sobre o filme. A gente teve a Sony lançando um monte de filme ruim aí no universo do Homem-Aranha, né? Venom, Kraven, Madame Teia, esses filmes, todos esses filmes ruins aí eles lançando aí, mas referência ao Homem-Aranha mesmo a gente não tem nada, né? O Homem-Aranha do MCU ele não aparece desde Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e não tem nem sinal dele por enquanto. Só que agora a gente está próximo do início da produção do próximo filme dos Vingadores. Segundo os rumores que eu já trouxe aqui no canal, ele vai ter uma participação bem grande nesse filme, vai ser o protagonista desse filme. Além de também vai ter agora, finalmente a gente vai ter o começo do desenvolvimento do Homem-Aranha 4, Homem-Aranha 4 do Tom Holland, né? Finalmente a gente vai ter um filme do Homem-Aranha 4, né? O Tobey Maguire quase teve, mas não chegou a ter, e agora a gente vai ter o Tom Holland chegando no seu quarto filme de Homem-Aranha. Pelo que parece vai começar as gravações agora no meio de 2025, para um lançamento no meio de 2026, mais ou menos entre o filme dos Vingadores, tudo leva a crer. E pelo que parece, ele vai ser o grande protagonista dessa fase final da saga do multiverso e tal, vai ter uma grande participação, né? Principalmente eu acho que pela presença do Robert Downey Jr. fazendo o Victor Von Doom e tendo o rosto do Tony Stark, a gente já imagina o que pode acontecer. E agora o Insider ele traz novas informações do que pode, de como é que o personagem tá, em que estágio da vida do personagem tá depois dos eventos Sem Volta Pra Casa e um pouquinho antes de começar os eventos de Vingadores, que eu acho que ele vai aparecer primeiro em Vingadores e depois o Homem-Aranha 4, não sei como é que eles vão trabalhar isso, se o Homem-Aranha 4 se passa antes ou vai se passar durante o filme, eu não sei como é que eles podem trabalhar isso, mas agora esse Insider traz novas informações, então vamos dar uma olhada aqui nessas informações que ele trouxe e se faz algum sentido e se realmente esse é o caminho que eles podem seguir com a história desse Homem-Aranha 4. Aqui, galera, eu peguei as informações aqui no site O Vício e eles falam: Vingadores 5, supostos detalhes do papel do Homem-Aranha são revelados. E aqui nas informações eles falam: novas informações sobre o futuro do Homem-Aranha de Tom Holland no MCU vieram à tona. Segundo o relatório do Comic Circus, quem comanda o Comic Circus, né, com o podcast, é o Alex Perez. O Alex Perez ele é um insider muito grande dentro de Hollywood, principalmente relacionado à Marvel. Ele parece ter realmente fontes muito grandes dentro da Marvel. Vocês acompanham os vídeos aqui no canal, sabem que toda semana tem notícias novas e ele traz informações novas, informações que, na minha visão, boa parte delas fazem sentido com o que a gente já viu da Marvel fazer e que eles realmente podem fazer nesse filme, sabe? Nesses personagens e tal dentro do MCU. E aqui eles continuam. O personagem terá um papel central nos próximos filmes, com seu arco narrativo se estendendo por Vingadores Doomsday, né, Vingadores 5 e Homem-Aranha 4. E aqui tem as informações que ele traz. Ele fala aqui: em Vingadores 5, Peter Parker supostamente estará tão consumido por seu papel como Homem-Aranha que ele irá mascarar o que aconteceu com ele no filme anterior, né, em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Então ele vai estar totalmente focado na vida dele de Homem-Aranha e esquecendo, tipo, ainda totalmente atormentado por tudo que aconteceu, por todo mundo ter esquecido dele, quem é ele. E ele vai estar totalmente focado em ser o Homem-Aranha, sabe? Interessante se eles seguirem por esse plot, né? Essa informação sugere que os eventos traumáticos de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa continuarão a afetar Peter Parker. Eu acho que é o que todo mundo esperava, né? Pô, cara, o que aconteceu não é algo pequeno, é algo gigantesco. Então deixa ele sentir, mostra pra gente ele sentindo tudo com aquilo que ele sofreu, mesmo já tendo passado alguns anos desses eventos. Deixa ele sentir, mostra pra gente que ele tá sentindo ainda muito aquilo, sabe? Isso é muito legal mesmo. Mas ele tentará esconder suas emoções para se concentrar na ameaça representada pelo Dr. Destino do Robert Downey Jr. Ok, interessante. Será que aqui nesse filme eles já vão saber que o Dr. Destino tem o mesmo rosto do Robert Downey Jr., do Tony Stark, obviamente? Ou eles vão esconder com a máscara, né? Vamos ver como é que eles vão fazer isso aí. E aqui eles continuam falando: problemas não resolvidos e emoções reprimidas poderão surgir
de tempos em tempos em Vingadores 5, mas não serão abordados até Homem-Aranha 4. Interessante que eles vão segurar um pouquinho dessas questões, né? Porque é um filme dos Vingadores, não é um filme do Homem-Aranha, a gente tem que lembrar isso. Então tem que dar um pouco da história ali do Homem-Aranha, mas o filme é um filme dos Vingadores ainda, não é um filme só do Homem-Aranha. Essas questões mais pessoais do personagem têm que ser trabalhadas em Homem-Aranha 4. Isso eu concordo, isso faz sentido pra caramba. Isso implica que a jornada emocional do Peter Parker terá um desenvolvimento mais lento, com as consequências de Homem-Aranha Sem Volta para Casa sendo exploradas em profundidade apenas no seu próximo filme solo, como tinha dito anteriormente. Claro, vai ter umas pequenas introduções em Vingadores 5, que eles vão mostrar um pouquinho do que está acontecendo, só que realmente o desenvolvimento do que aconteceu com ele mesmo vai ser em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Isso é muito legal, cara, isso pode ficar muito interessante. E aqui também eles falam que aparentemente o filme dos Vingadores apenas plantará sementes para o que está por vir. Por enquanto as informações devem ser tratadas como rumores. Cara, interessante, muito interessante, e eu acho que faz muito sentido, sabe? Faz muito sentido, porque tudo leva a crer que o Homem-Aranha vai ser o grande protagonista dessa saga do multiverso, sabe? Desse final dessa saga do multiverso. Então você começa a desenvolver ali um pouquinho dele ali, do que está acontecendo com ele ali nos Vingadores, mas não foca 100% nisso, porque, como eu tinha dito, é um filme dos Vingadores, não é um filme do Homem-Aranha. O Homem-Aranha vai ser o protagonista, mas não é um filme solo dele. E aí no Homem-Aranha 4, eu não sei como é que eles podem fazer isso, se vai se passar antes, se vai se passar depois, eu acho que acredito que vai se passar depois, mas vamos ver como é que vai acabar o filme dos Vingadores 5, né? Dependendo de como é que acabar, vai ficar difícil fazer o filme solo se encaixar dentro da linha temporal ali, né? E aí vai mostrar realmente as consequências do que aconteceu com ele em Sem Volta para Casa, e talvez também as consequências de Vingadores 5, do que pode ter acontecido e tal, todo mundo acredita que pode acontecer no final desse filme. Então, muito interessante, gostei, acho que é interessante, e é aquilo, não tem nenhum rumor aqui que é, nossa, impossível isso que acontecer, é muito difícil de acontecer. Tudo aqui na minha visão tem um certo sentido, e eu acho que conhecendo a Marvel, como eles trabalham o seu universo compartilhado, acho que faz sentido eles seguirem por esse caminho realmente, mas eu espero que tenha consequências, né, cara? As consequências dos atos do Homem-Aranha, do que aconteceu naquele filme, tem que ser trabalhadas, eu acho que isso realmente faz sentido mesmo. Então, galera, na minha visão faz muito sentido a Marvel fazer isso, trabalhar dessa forma, porque eu acho que a gente precisa ter um peso. O que a gente sempre falou do Homem-Aranha do Tom Holland é que ele não tem peso nas consequências das coisas que ele faz, sabe? Ele passou praticamente 3 filmes tentando aprender um pouco disso, e os humores que a gente tinha anteriormente era de que ele basicamente ele não teria aprendido nada das consequências do que ele fez, sabe? Só que agora, mais recentemente, a gente já tem novos rumores que sim, não, ele aprendeu de certa forma o que está acontecendo na vida dele, e o que aconteceu, e todas as ações que ele fez nos últimos filmes e tal, as consequências disso. Eu acho isso bem legal, e o fato dele estar sofrendo muito por tudo que aconteceu no último filme, eu acho que faz muito sentido, né, cara? Todo mundo esqueceu quem ele é, sabe? Ele perdeu o melhor amigo, ele perdeu a namorada, ele perdeu todo mundo, sabe? Todo mundo que amava, ele perdeu os amigos dele, ele perdeu todo mundo que ele conhecia, os Vingadores conheciam ele, todo mundo esqueceu quem é ele, sabe? Todo mundo mesmo. E eu acho que você trabalhar isso de uma forma legal é muito interessante, sabe? Se você trabalhar, se você mostrar as consequências disso, claro, como eu tinha dito, se Vingadores 5 sair antes, e tudo leva a crer que ele vai sair antes, pelo parece, ele vai começar as gravações nas próximas semanas, mesmo se tem um roteiro, né? Eu já comentei isso aqui no canal, mostrar um pouquinho, beleza, ele tá sofrendo e tal, ele tá com problemas e tal, mas você não focar 100% nisso, porque é um filme dos Vingadores ainda, sabe? Não é um filme do Homem-Aranha solo, sabe? É um filme dos Vingadores. O Homem-Aranha pode ser o personagem principal dentro desse filme, mas o filme não vai ser um filme dele, somente dele, vai ser um filme dos Vingadores. E aí no Homem-Aranha 4 depois, aí você trabalha realmente com o que tá acontecendo com ele, quais são os pensamentos dele, e todas as consequências do que ele fez em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, e talvez realmente como é que vai acabar o Vingadores 5 também, as consequências dos atos dele em Vingadores 5 também. Então eu acho que isso é muito legal, e se a Marvel seguir por esse caminho, pelo menos aí você vai ser realmente ter uma história coerente, e uma história que faça sentido para Homem-Aranha, e uma história de consequências dos atos do Homem-Aranha, sabe? Eu acho que isso é muito legal, e é o principal. A maior reclamação que a gente tinha dentro dos filmes do Homem-Aranha do Tom Holland dentro do MCU é que, cara, ele não tinha consequências do que ele fazia, e ele era um cara muito irresponsável, e ele não tinha, parece que, desenvolvimento de personagem. Passaram 2 filmes, pelo menos os 2 primeiros filmes, e parece que, e os Vingadores, aliás, e parece que ele não aprendeu nada com o que aconteceu, com os acontecimentos desses filmes. E aí o Homem-Aranha Se Volta pra Casa, isso realmente, eles entenderam isso e falaram, pô, vamos trabalhar um pouquinho isso, porque o Homem-Aranha é esse personagem, sabe? E espero que em Vingadores 5 também eles trabalhem um pouco disso, e principalmente no Homem-Aranha 4, eles realmente trabalhem isso e mostrem, cara, esse cara tá sofrendo demais por tudo que aconteceu, e ele focou 100% na vida dele de Homem-Aranha, esqueceu realmente a vida dele de Peter Parker. Ele não quer saber mais dessa vida de Peter Parker, ele quer ser Homem-Aranha, sabe? Isso tem um arco emocional que você pode trabalhar dentro nesse pequeno plot, que é muito interessante, sabe? Então, eu acho que faz sentido, e eu gostaria realmente de ver isso acontecendo. Eu acho que faz muito sentido, conhecendo a Marvel, eu acho que faz muito sentido eles trabalharem desse jeito, e eu ficaria muito feliz se realmente isso fosse o caminho que eles fossem seguir com Homem-Aranha daqui pra frente, sabe? Gostei muito, acho muito interessante mesmo. E aí, galera, o que vocês acharam dessas novas informações de Homem-Aranha 4? Vocês acham que realmente faz
sentido, que todo esse desenvolvimento do Homem-Aranha dentro do MCU a partir de agora faz sentido e é um caminho correto que a Marvel está seguindo, ou vocês gostariam de ver algo diferente? Deixe aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal também que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por estarem assistindo o vídeo, até a próxima e tchau!